Bom, seguindo aqui com os nossos assuntos, agora que vem lá de Minas Gerais. O exame toxicológico daquele motorista que dirigia uma carreta que se envolveu num acidente que matou 39 pessoas em Minas Gerais no fim do ano passado, dezembro de 2024, apontou que ele estava sob o efeito de álcool, cocaína e também de êxtase. Agora, o motorista foi preso. A gente vai saber mais detalhes dessa história com o nosso repórter direto de Minas Gerais, Rodrigo Costa, que já chega aqui ao vivo ao Morning Show. Muito bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Soraya, e a todos que acompanham o Morning Show. A conclusão do uso dessas drogas é de um exame toxicológico realizado no suspeito no dia 23 de dezembro, 2 dias depois da batida. O Arilton Bastos Alves, ele foi preso no Espírito Santo nesta terça-feira. Segundo a decisão judicial que decretou a prisão, o exame detectou ainda MDA, alprazolam e venlafaxina no material biológico do condutor. Ao interpretar os resultados, os peritos concluíram que ele consumiu cocaína e álcool etílico concomitantemente. Ainda de acordo com a decisão, há indícios de que o investigado também tinha o costume de conduzir veículos sob efeito de bebidas alcoólicas. Em julho de 2022, ele foi abordado por policiais com sintomas de embriaguez na condução de um carro e acabou sendo penalizado com a suspensão do direito de dirigir. A defesa do Arilton já se manifestou em nota. A defesa ressalta que o caso ainda está em caso de investigação, que eles não foram cientificados dos fundamentos da prisão e que todas as providências jurídicas cabíveis serão tomadas para assegurar o devido processo legal, o direito de defesa e a restauração da liberdade. A defesa também diz e destaca que ainda não há nenhuma prova definitiva que comprove que o motorista fez uso ou que estava sob o efeito de substâncias ilícitas ou que realizou qualquer conduta culposa que o vincule ao acidente nesse caso. A gente lembra que existem outros fatores também que chamam a atenção e, de acordo com essa decisão, como o fato dele estar em velocidade superior à velocidade permitida pela via, ou seja, uma série de efeitos, de decisões que causaram um efeito cascata nesse acidente que acabou culminando com a morte de 39 pessoas nesse ônibus ainda no mês de dezembro do ano passado. Soraya. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Mais um caso, A gente estava falando no começo do programa, desse acidente em Minas Gerais. Claro, o exame toxicológico comprovou o que a gente estava supondo naquele outro caso, que o motorista certamente estava ingerindo bebida alcoólica e, nesse caso, drogas, ou seja... E mostra de forma muito clara e trágica a ausência de fiscalização no caso da Polícia Rodoviária Federal, que pleiteia outras atribuições e, no caso, a gente vê quantos problemas poderiam ser evitados, quantas vidas poderiam ser evitadas se houvesse uma fiscalização rigorosa da Polícia Rodoviária Federal em relação a esses caminhoneiros. Infelizmente, alguns, para poderem permanecer na estrada, utilizam substâncias entorpecentes e aí, nesse caso, ele fez uso combinado com álcool. Claro que é uma tragédia anunciada. Então, quando a gente percebe essas deficiências, é deficiência na execução básica que está prevista na lei. Por que a gente não tem uma atuação mais eficaz e contundente da Polícia Rodoviária Federal? Agora, a pretensão é se transformar numa polícia ostensiva federal para abarcar outras atribuições, se nem a própria a gente viu que não fez. E daí a gente também vai e esbarra no caso da própria legislação trabalhista, desses caminhoneiros, que a gente sabe, como a doutora disse, passam horas trabalhando e aí acabam tendo que usar esse tipo de artifício, seja álcool ou droga, para conseguir atingir o objetivo de entregar ali um produto, um serviço em outro estado, em outra região. Não, e muitos até são autônomos, Então nem é exatamente uma obrigação do chefe que está mandando, mas ele deseja cumprir aquela entrega de forma mais rápida
E por isso a gente sabe, infelizmente, muitos caminhoneiros têm como um aspecto cultural, uma normalização do uso de substâncias para se manter acordados. E aí, enfim, existem substâncias diversas usadas nesse sentido, com esse tipo de objetivo. E a gente sabe que mesmo que não seja uma substância ilegal, sei lá, a pessoa está usando um energético, se ela fica muitas horas no trânsito, chega um momento que o corpo perde a capacidade de reflexo, que a pessoa não dirige com a mesma destreza que quando dirige com o descanso devido. Então, é um ponto que acaba sendo necessário da gente ter formas de tornar a fiscalização mais eficiente por uma questão de direito e respeito à vida dos outros, porque acidentes de trânsito, como nós sabemos, causam muitas mortes todos os anos, e isso é um tema muito importante que precisa ser tratado com seriedade pelas autoridades. Vocês veem também a necessidade de mudanças nas leis e na própria regulamentação do transporte para que esse tipo de acidente, de outros casos não se repitam? É importante destacar, Soraya, que esse motorista da carreta, ele estava fora da legislação. Ou seja, a legislação não daria autorização para ele transitar naquela rodovia com 100 toneladas de carga nas costas da carreta dele. Ou seja, então, independente de qualquer regulação, se você não atende e não tem a fiscalização, como colocou a Raquel Garinatti, você não tem como resolver a situação. E aí surgem algumas questões. Nós temos que pensar em instrumentos para fazer as concessões das rodovias federais de forma séria. Esse trecho, por exemplo, ao que tudo indica, não era trecho concedido à iniciativa privada. Com a concessão à iniciativa privada, você tem câmeras, a câmera ajuda a fiscalização, você tem agentes da concessionária que conseguem apoiar a regulação e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, porque é impossível a Polícia Rodoviária Federal estar em todos os trechos de rodovias no Brasil. E o que aconteceu nesse caso foi uma chacina. 39 pessoas morreram. E vários crimes e várias condutas ilícitas foram feitas por esse motorista desde o início do trânsito na rodovia, transitando com carga acima de 100 toneladas. Absurdo, não pode, não é? Usos de êxtase, cocaína e bebidas alcoólicas, não pode. Por fim, ele fugiu ainda depois disso tudo, apareceu 2 dias depois na polícia e foi solto, não é? Ou seja, por mais melhorias na regulação que a gente possa ter, se não tiver a fiscalização, não vamos evitar esse tipo de acidente, esse tipo de problema.